Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, né? Então, hoje nós vamos para a nossa última aula, tá? Nossa última apresentação da disciplina de Radiologia e Fotografia Odontológicas. E aí, hoje, né, nós já falamos sobre, já abordamos todos os temas que são mais fundamentais, tá? Para a parte de radiologia, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a radiologia digital, certo? E também a fotografia. É uma aula bem mais rápida, eu tentei trazer mais a importância, né? São áreas, né? São disciplinas que estão se inserindo agora, assim, não são disciplinas, por exemplo, que a gente paga, eu falando como estudante de odonto, né? Que a gente paga uma cadeira específica na faculdade. Então, são coisas que estão ganhando o mercado agora, certo? Entretanto, é super importante saber sobre isso, porque com certeza a tendência é que tudo seja digital, né? É uma coisa mais rápida, vem com mais qualidade. Vocês vão ver que não é tão acessível, porque tudo que é novo acaba tendo um custo mais elevado. Porém, alguns consultórios já trabalham com isso, então é super importante a gente entender, né, conhecer um pouquinho desse mundo, certo? Vou compartilhar a aula aqui com vocês. Ficarei aqui ao lado e aí nós vamos iniciar a nossa aula, tá? Então, vamos lá. Nossa última aula, tá? Do módulo de Radiologia e Fotografia Odontológica. Como sempre, eu deixo meus dados, certo? Para vocês entrarem em contato, caso tenha alguma dúvida. E aí, vamos para a aula, iniciar a nossa aula agora, tá? Então, assim, o tema dessa aula, para finalizar, é realmente trazer um pouquinho desse mundo da tecnologia digital, certo? Que vem ganhando tanto espaço. Então, eu vou falar bem brevemente, né? Não trouxe nada técnico, por exemplo, como funciona o sistema, né? Software, não trouxe nada disso, porque isso é uma coisa que geralmente, quando você adquire o material, quando você vai trabalhar, né, com sensor, enfim, cada uma dos fabricantes, eles acabam dando as instruções, certo? Dando todo o suporte. E aí eu vou mostrar mais ou menos os aparelhos e vocês vão entender como funciona, tá? Então, iniciando pela radiografia digital, pessoal. A gente viu, né, por exemplo, o aparelho que pode ser móvel, pode ser fixo, viu como é um filme radiográfico, certo? A gente entendeu como funciona a radiografia convencional, tá? E na radiologia odontológica digital, certo? Tanto as radiografias intraorais, que são aquelas intrabucais que a gente viu, né? Periapical, interproximal, oclusal, tanto essas intraorais quanto as extraorais, então a panorâmica, né? Aquelas de perfil, todas elas se beneficiam dos sistemas digitais, tá? É tanto que, por exemplo, nas radiografias panorâmicas, a gente já vê que é bem mais presente isso, né? De ser uma radiografia digital mesmo. Muitas vezes você vai lá na clínica, no consultório, e aí você faz a radiografia panorâmica, já o dentista já recebe lá no consultório rapidamente, porque eles enviam via e-mail ou tem um programa da clínica que oferece para você fazer o download. Então, é muito rápido, certo? Essa troca de imagens facilita muito a vida do paciente, né? Do dentista. A qualidade é muito boa, então tem muitas vantagens, como eu vou mostrar para vocês, tá? E aí eu coloquei aqui que é importante salientar que as fontes da energia, né, provenientes da radiação X, que formaram a imagem, permanecem inalteradas. Vocês vão entender que é necessário, né, que exista a radiação, né? Não significa que porque é digital vai parar de usar a radiação, tá? Entretanto, vai ser uma radiação mínima, tá? Porque os sensores, eles são mais sensíveis. Então, assim, quem quiser se aprofundar um pouco, eu tenho material que fala sobre os sensores, sobre o funcionamento do aparelho, né? Aquela questão de pixels.
Mas para a aula eu não trouxe, tá? Porque ficaria muito complicado de vocês entenderem tudo. Eu confesso que nem eu consigo saber tudo, porque é uma coisa que eu não utilizo no meu dia a dia, tá? No consultório que eu trabalho, a gente trabalha com a convencional. Então, assim, é uma coisa de prática também, de você entender como funciona na prática, tá? Entender como posiciona e tudo mais. Então, o que acontece, né? A tecnologia digital, a quantidade de radiação necessária para produzir uma imagem radiográfica adequada, né, para o diagnóstico preciso e detalhado, ela é menor, tá? Quando comparada a uma radiografia convencional. Não deixa de usar a radiação X, tá? Raio-X. Entretanto, a quantidade vai ser menor. E aí, na radiografia digital, a gente não utiliza filme radiográfico. Então, não se utiliza os cristais de prata, tá? Ela vai utilizar de um sistema computacional que consiste de um arranjo de células individuais organizadas em uma matriz de linhas e colunas. E aí, quem entende um pouquinho de imagem, né, de fotografia, sabe que a gente trabalha com pixels, tem linhas, tem colunas, né, aqueles quadradinhos que a gente vê realmente quando se forma a imagem. Então, é mais ou menos esse sistema, tá, que funciona. E quem tiver mais interesse pode falar comigo, que eu mando para vocês darem uma lida, tá? No YouTube a gente encontra alguns vídeos explicando sobre o funcionamento de alguns sensores, porque existem diferentes fabricantes, tá? Diferentes marcas, diferentes aparelhos. Alguns são apenas o sensor que você acopla no seu aparelho de raio-x que você já tem no seu consultório. Então, você acopla o sensor e conecta ele no computador. E aí, o que acontece? A imagem vai direto para o computador, né? Já em outros existe o raio-x portátil, tá? Que é tipo uma câmerazinha, ela vem com cone. Então, assim, existem diferentes formas de operar e aí vai de acordo com seu investimento, certo? Em relação ao investimento do consultório, da clínica, para ver qual o melhor sistema que vai utilizar lá, tá? O que acontece? Geralmente, o software, né? Ele segue um padrão, porque aí fica mais fácil você compartilhar imagens, né? De uma clínica para outra, de um dentista para o outro. Eles seguem tipo um padrão de informação, né? Para não ficar tão difícil também o diagnóstico, a troca de imagens e de informações, tá? E aí, uma curiosidade, né? Lembra daquilo que eu falei de radiolúcido e radiopaco? Então, assim, na radiologia, né, a digital, vai existir também uma escala de tons de cinza. Então, são 256 tonalidades, certo? E aí, o preto vai ter o valor 0, que vai ser o mais radiolúcido. Lembra daquilo, tá? Quando for radiolúcido, a imagem é mais preta, tá? Ela é mais escura. E o branco, né, vai ser o mais radiopaco, mais claro. Então, o valor é 255, certo? Então, terá essas nuances de cinza também. Vai do preto ao branco e as nuances de cinza entre eles. E aí, quais são as vantagens, pessoal, da radiologia digital? Quando a gente pensa, né, que vai ter, já inicia pela praticidade, né, a rapidez de se obter a imagem. Então, você vai lá, posiciona e já vai direto para o computador. Então, assim, você vai poder armazenar aquilo por muito tempo. Imagina, nas radiografias convencionais, a gente precisa revelar, tem todo aquele processo de revelação que muitas vezes acaba gerando erros, e aí você precisa repetir. Às vezes até a qualidade fica boa, mas não tão boa, então você guarda aquela radiografia, acaba que com o tempo ela fica velha, pode manchar, enfim, tem vários problemas na radiografia de filme mesmo convencional, né, em questão de armazenamento. E qualidade também. Já na radiografia digital, não. Você vai ter a obtenção da imagem imediata, vai fazer, já vai ver no computador. Você pode trabalhar a qualidade da imagem, né? Então, a qualidade vai ficar superior, porque você pode utilizar da edição, então, melhorar brilho, melhorar contraste, nitidez, enfim, você consegue trabalhar essa imagem também para deixar ela o melhor possível de visualizar e dar diagnóstico, tá? A radiação para o paciente vai ser menor. E também uma coisa positiva é que é mais ecológico, então não vai gerar lixo, né? No filme, a gente precisa descartar o invólucro plástico, tá? Também precisa descartar a película de enxumbo e a preta. Então, tudo isso gera lixo. Nessa, não. O sensorzinho, ele vai estar lá, não vai utilizar nenhum tipo de filme, de nada. A imagem, ela vai direto para o computador. E é tanto que muitos nem imprimem mais, né? Acabam mandando direto para o computador mesmo.
E aí, nas clínicas, quase sempre já tem uma televisão, né, um monitor, alguma coisa na sala do dentista para que a gente consiga ampliar essa imagem sem perder a qualidade. E aí faz a cirurgia observando de lá mesmo. Quando acaba, né, faz a cirurgia, enfim, o procedimento que for fazer, quando acaba é só anexar aquela imagem, né, a radiografia no protocolo não, na ficha clínica do paciente, tá? E aí a vida segue normal, você acaba não tendo perigo de perder a imagem, né? Não tendo perigo de manchá-la. Então, vocês podem ver aí como é vantajoso esse sistema. Desvantagem, né? Pensando assim, é um sistema caro ainda, certo? Nem todo mundo consegue instalar esse tipo de sistema no seu consultório ainda, mas eu acredito que com o tempo, né, vão sendo feitas adaptações, melhorias, e aí vai se barateando mais, e a tendência é que realmente o mercado digital ganhe espaço na odontologia, tá? Eu peguei esse artigozinho aqui, achei bem interessante, eu vou enviá-lo para vocês. É uma revisão de literatura, né, desses 3 autores aqui. Ele é de 2014, um pouquinho mais para trás, né? Mas, assim, bem interessante, uma leitura bem fácil de se fazer, tá? Eu deixei até aqui o resuminho para vocês olharem depois, mas vocês leem com calma. E aí ele fala, né, das vantagens da radiografia digital comparada à tradicional, né? Faz realmente uma revisão, conta um pouquinho do histórico, de quando surgiu, né? De como avançou, certo? E aí o interessante que eu trouxe foi essas imagens, que são muito boas. Tem outras imagens no artigo, tá? E aí, para vocês verem, né, a diferença, a qualidade entre uma panorâmica convencional e uma panorâmica digital. Então, na convencional, muitas vezes podia acontecer uma qualidade não tão boa, né? Ficar um tom mais cinza. E aí, na digital, não, a gente já vê que ela é bem nítida. Isso pode ser trabalhado no programa de edição, né? Questão de brilho, de contraste, como eu falei, e aí até em relação, né, à nitidez mesmo dos elementos, do osso, certo? Claro que aqui perde também um pouquinho, né, a qualidade, então, assim, no artigo vocês conseguem ver melhor. E quando é visualizado pessoalmente, fica melhor ainda, né? Sempre que vai, assim, perde um pouquinho ainda a qualidade, quando a gente acaba tendo que fazer o escaneamento, tá? E aí, com relação aos aparelhos, tá, pessoal? Então, como eu falei, geralmente, o que acontece? A gente compra o sensor, tá? E aí, acopla o sensor, né, no aparelho que a gente já tem no consultório e liga ele, né, com o USB lá, liga no computador. E aí, você faz a radiografia como se estivesse fazendo uma convencional mesmo, coloca o cone lá, posiciona como a gente viu. E essa imagem, ela vai diretamente para o programa que o fabricante acaba liberando para você, né? Geralmente você compra o sensor e ele vem também com um programa para você editar, para você anexar, para deixar alguma observação. E aí tudo fica armazenado da melhor maneira possível, certo? E também nós temos esse aqui, né? Que é o portátilzinho. Alguns consultórios, às vezes, até tem ele, né? E ficam o dia, por exemplo, emprestam, alugam. Então, já existe essa possibilidade também. E aí, nele, também vai para o computador, né? Tudo é arquivado, você consegue ver, tipo uma câmerazinha, ó, vocês veem, tem um cone, e aí você consegue posicionar, tá? Essa questão mesmo de vocês entenderem como funciona o sistema, é uma questão mais que vai variar. Então, por exemplo, se vocês forem trabalhar em alguma clínica, consultório, vai variar, né, do sistema operacional, de qual tipo de sensor, qual tipo de fabricante. Então, isso é uma coisa bem mais pessoal de entender como funciona quando se está trabalhando na prática clínica mesmo, tá? E aí, entrando para a fotografia odontológica, eu também trouxe uma coisa bem rápida, tá? É tanto que, se vocês forem pesquisar na internet, né, fotografia odontológica, então vai aparecer muito curso, tá? Porque fotografia é uma coisa que você tem que ter o olho, né? Assim, você tem que treinar seu olho para você ter uma noção da imagem, de como vai enquadrar.
E também tem muita parte técnica, então você tem que entender um pouquinho sobre luz, né? Sobre aqueles quadrantes para você encaixar. Enfim, são técnicas que você precisa ir aprendendo e dominando para fazer uma fotografia de qualidade, né? E eu trouxe aqui um pouquinho sobre a fotografia digital também, tá? Então, assim, é muito importante hoje em dia, né, você fotografar seus casos. Existem diversas vantagens. E aí é muito importante, por exemplo, para a sua documentação, né? Na ortodontia, é fundamental fazer, né, a fotografia de frente, de perfil, para você analisar, fazer a análise cefalométrica do paciente. E aí, para outros fundamentos também é importante. Então, por exemplo, para você publicar um caso, né, para você dar uma aula. Então, sempre é legal ficar fotografando os casos que você pega. Claro que precisa pegar a autorização de imagem do paciente, tá? Precisa pegar o termo de consentimento livre, não é fotografar, não é sair colocando onde quiser, existe nosso código de ética, existe toda a proteção, né, do paciente, o sigilo profissional. Então, não vai divulgar a foto de todo jeito, tá? Mas, assim, para arquivar na sua documentação clínica, para uma publicação científica, né, é muito importante. E também para explicar, né, para o paciente determinados procedimentos que eles, às vezes, não conseguem imaginar como será, não conseguem visualizar, tá? Então, assim, é bem vantajoso fotografar no dia a dia. A maioria dos consultórios hoje em dia fotografam o antes e o depois, ou o antes, o durante e o depois, até para você utilizar como uma forma de proteção legal, né? Então, por exemplo, muitas vezes no dia a dia eu gosto de... O paciente chegou com a cárie, então eu vou, peço a minha auxiliar para fotografar, eu posiciono lá, né, a melhor forma, o espelho, enfim. E aí eu peço para ela fotografar o início, certo? Como chegou. Quando eu removo todo o tecido cariado, eu peço a ela para fotografar, né, o durante. Então, para mostrar que realmente eu tirei, que eu limpei a cavidade. E aí, quando eu finalizo, vou lá e peço a ela para fotografar novamente o final, tá? O depois. Porque aí você anexa na ficha, você sabe exatamente o dente que fez, né? Então, isso é uma forma também, tanto de você explicar para o paciente, ó, tava assim, né? Olha como ficou, olha que legal. Ele vai gostar bastante disso, de ver essa evolução do tratamento. E de caso algum dia aconteça alguma coisa, você ter mais uma forma de provar que você realmente fez o tratamento da melhor forma, tá? Uma coisa interessante, por exemplo, já existem câmeras intrabucais, então muitas vezes no consultório, como eu falei, existe um monitorzinho que você deixa lá na sua cadeira lá, né? E aí a câmera é ligada nesse monitor. Então, muitas vezes você, na primeira consulta, vai fazer a anamnese, né, do paciente, o exame clínico, e você vai mostrando para ele, ó, tem essa cárie aqui, aí fotografa, já aparece lá no monitor. Olha esse aqui como tá. Então, você vai fotografando, tá? Então, também é mais um recurso que a gente utiliza no dia a dia do consultório, certo? E aí, por exemplo, as fotografias são utilizadas de diferentes maneiras, pessoal. Então, na parte de estética, é muito valorizada a fotografia, né? Você fazer essas fotos bem artísticas, colocando lentes, enfim, colocando facetas, né? Então, assim, cada área da odontologia vai trabalhar com uma perspectiva de foto, né? Quem trabalha com estética gosta muito de, por exemplo, o paciente fez toda uma reabilitação, então gosta muito de presentear ele, às vezes, com um book, né? Um book fotográfico. E aí você vai e faz todo aquele book bem artístico, com suas novas lentes, com seu sorriso super branco, certo? Então, assim, são formas de marketing, formas de valorizar o paciente, formas de valorizar seu trabalho, tá? Na internet, né, no Instagram, vocês podem ver que existem vários profissionais que fotografam as lentes, fotografam a prótese, e aí vai de acordo com a especialidade, né? Por exemplo, o pessoal da cirurgia fotografa muito o alvéolo, o implante, então vai de acordo com o perfil do dentista, né? O perfil do consultório que você vai trabalhar para entender quais instrumentos ele vai utilizar, tá? Por exemplo, antes e depois, né? Então, na internet é cheio de antes e depois, né? Como o de Zac Efron aqui, que tinha um sorriso, depois ficou com outro.
Temos também quando coloca uma prótese, né? Uma reabilitação protética, um antes e depois de clareamento, tá? E aí eu ressalto aqui, né? O perigo, às vezes, dessas fotos de antes e depois. Eu acho válido para determinados casos, mas eu, às vezes, fico um pouco cautelosa, né, em relação antes e depois. Por quê? A gente acaba trabalhando com a dor de um paciente, né, principalmente quando mexe com a autoestima. Então, é importante a gente ter noção do que está publicando, né? Não prometer, às vezes, grandes feitos, assim. Tem que ter cuidado, tem que ter moderação, tá? Publicar realmente com uma finalidade, seja acadêmica, né? Seja para instruir, de alguma forma. Porque, né? Isso acaba, às vezes, o paciente, ele não, muitas vezes, ele não consegue conter a felicidade dele, né? Ele vê um caso e acha que é igual, mas a gente tem que lembrar, né, que cada caso é realmente um caso. Para fazer o tratamento, precisa ser feita uma avaliação do paciente, né? Nem tudo que funciona para um vai funcionar para o outro. Então, essas fotos são muito boas, né? A gente acaba aprendendo bastante, quem é da área fica vendo os casos dos colegas, mas também tem que ter cuidado de como vai ser publicado, de como vai ser apresentado ao paciente, né? Sempre precisa lembrar que é preciso ser feita uma avaliação, que nem todo caso se resolve da mesma forma e que ele precisa procurar um profissional, né, especializado para fazer o tratamento que ele acha que precisa, tá? Sempre é importante lembrar da avaliação, da consulta e da manutenção, né, de qualquer que seja o tratamento, tá? E aí, com relação aos instrumentos, tá? É como eu falei para vocês, vai depender, por exemplo, da especialidade, né? Vai depender da finalidade, vai depender do orçamento para saber como vai investir e trabalhar com a fotografia no consultório. Então, nós temos desde câmeras amadoras, né? Essas mais cybershot, essas mais pequenininhas. Temos as profissionais, temos celulares que fazem fotos maravilhosas, tá? Então, existem várias marcas no mercado hoje em dia, e aí você vai ter que analisar mesmo. Eu tenho quanto para investir, eu sei mexer com determinado material, né? Porque não adianta nada, às vezes, você comprar a melhor câmera e aí você não conhece as funcionalidades dela. Então, existem cursos para fotografia odontológica que mostram como se deve usar os aparelhos, né? Os aparelhos de suporte também, que a gente vai ver mais na frente. E aí vai variar também da foto, pessoal. Se a pessoa quer fazer uma foto de perfil, né? Aquelas fotos que a pessoa está mordendo lá o limão, mordendo o morango, então vai utilizar determinado espaço, determinada iluminação. Se você quer fazer uma foto intrabucal, né? Do interior da boca, então também vai precisar de outros aparelhos, tipo um flash, um espelho intrabucal, certo? Então, assim, vai realmente de acordo com o perfil, com o orçamento que você vai estar disposto a gastar. Então, existem também acessórios, né, que vão facilitar algumas fotos, como, por exemplo, os expansores labiais, né? O afastador labial, que existem vários tipos. Tem os que são de cor, tem os transparentes, que acabam a mucosa fica à vista, né? Tem esses aqui, que é o paciente que segura, ele encaixa na boca, o dentista encaixa, ele segura, e aí ele pode folgar ou não. Tem esses aqui, que eles são já articulados, você coloca e já vai afastar de uma vez, tá? Tem uns que vêm com a mordida, então realmente depende da finalidade. E também nós temos esses acessórios aqui, que são os espelhos intrabucais, que eles facilitam, por exemplo, quando o dente, para tirar uma foto da oclusal, né? Coloca na boca, tá? E aí você consegue ver a oclusal dos dentes, um dente que está lá atrás, né? Um posterior, um terceiro molar, enfim, são utilizados para essa função. E temos os contrastes, tá? Eu coloquei até aqui, ó. Eu sempre achava a coisa mais linda do mundo essa foto. Eu lembro que na faculdade eu ficava pensando como eles faziam a edição. E aí, quando eu estava na clínica mesmo, né, fui fotografar meu caso de TCC, o professor solicitou a compra, eu não tinha ouvido falar, para vocês verem como a gente acaba que não paga, né, essa disciplina. Realmente é uma coisa que você vai aprendendo quando você tem seu consultório ou com cursos extras, né? E aí ele solicitou para a gente fazer as fotos e fica essa foto aqui bem bonita, que
quem gosta de ver essa parte de estética vê que quase sempre eles fazem esse recorte, né, bem próximo do dente. E aí, ó, não veria língua, não vê mucosa, certo? Então, existem vários tipos de acordo com a foto que você vai fazer, tá? Então, é isso, pessoal. É uma aula bem rapidinha. Só para vocês entenderem, eu coloquei aqui, ó, alguns sites que falam sobre o tema, tá? Eu tenho 2 artigos também que eu vou mandar para vocês. E aí, nossa aula é isso, certo? É uma aula rápida, só para vocês terem uma ideia, né, de como está sendo feita esse mundo digital na odontologia. E com certeza é um mundo que veio para ficar, né? É uma especialidade, né? Uma área, na verdade a palavra é essa, uma área que veio para ficar. Então é importante a gente se manter atualizado sobre essa parte tanto de radiologia digital, né? Tanto de fotografia, vocês entenderem um pouquinho sobre isso, entenderem sobre iluminação. Acredito que vocês jovens, né? Eu também sou jovem, mas acredito que vocês, com certeza, todo mundo tem Insta, gosta de fazer foto, gosta de fazer selfie. E aí é mais fácil para a gente, né? A gente já tem essa facilidade de trabalhar com celular, de conseguir enquadrar realmente uma foto, conseguir dar zoom. Então é mais tranquilo. Mas às vezes você vai trabalhar com alguém que está se inserindo agora, tá? Nesse meio digital. Às vezes tem profissionais que continuam trabalhando, né? Mesmo aposentados, enfim. E eles não têm tanta familiaridade. E aí, você sabendo já é um diferencial, né? Você fala para ele, ó, vamos fotografar isso aqui, vamos mexer nessa qualidade dessa foto, vamos colocar uma luz, tá? Então, assim, são coisas que você realmente vai aprendendo com a prática, né? Com o cotidiano e de acordo com a especialidade, de acordo com a finalidade da foto, tá? Com relação à radiologia, realmente vem fabricante, sensor, tipo do material. E isso com certeza vai ser mais trabalhado, né? No consultório, na clínica que utilizar. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E aí a gente finaliza a parte da disciplina de radiologia e fotografia odontológica. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Certinho? Tchau e até a próxima.